Em uma conversa franca e sem rodeios, o jornalista Reinaldo Azevedo recebeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para falar sobre o Brasil de hoje. No centro do debate, números que impressionam. Desemprego no menor nível da história, inflação controlada, milhões de brasileiros deixando a fome e crescimento acima das previsões. Mas também um desafio político, transformar resultados econômicos em reconhecimento popular. Uma visão direta de quem acredita que o melhor ainda está por vir. Os números aqui, para acreditar, né? Um excelente artigo do jornalista Pedro Cafardo no Valor, que ele disse: coisas que acontecem num certo país infeliz. Artigo publicado no 10 de junho. Ele falou de um país que tem o desemprego mais baixo da história, a inflação média atual abaixo da inflação dos últimos 30 anos, a inflação de alimentos subiu 8% de fato, mas a renda geral 10%, a dos mais pobres, onde a inflação contou mais de alimento, 19%, informalidade de trabalho mais baixa desde 2015, mais baixa a desigualdade desde 2012, 14,7 milhões deixaram de passar fome, o PIB crescendo sempre acima das previsões, lucro recorde das maiores empresas, 387 companhias em bolsa, lucro recorde dos bancos. Esse tal Luiz Inácio Lula da Silva está fazendo para esses números um bom governo. Por que a sua popularidade está no vermelho, a avaliação do governo está no vermelho, né? E se faz uma coisinha perversa aí, né? Porque se usa a régua do Lula 1, Lula 2 para avaliar o que eles chamam Lula 3. Né? Então Lula não é tão bom como Lula. Né? Por quê? O que está errado? Está no vermelho porque a cor do PT é vermelha. Ora, se a bandeira do PT fosse verde, estaria verde. Se fosse vermelha, como é vermelho, está vermelho. Por que com esse desempenho? Deixa eu te contar uma coisa. Quando o Sidônio não trabalhava comigo ainda, era o Pimenta vivia fazendo pesquisa e trazendo para mim. Eu dizia: ô Pimenta, você precisa compreender que eu, quando votei a presidente, eu gerei uma expectativa. A imagem que o povo tinha de mim, e por isso que eu era avaliado como o melhor presidente da história do Brasil, em todas as pesquisas, a imagem que as pessoas têm de mim era 2010. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu deixei a presidência em 2010, o Brasil vendia 3 milhões e 600 mil carros por ano. Quando eu votei em 2023, o Brasil só vendia 1 milhão e 600, menos da metade. A nossa economia crescia a 7,2%, o varejo crescia a 13%, e a inflação era 4,5%. Então eu deixei o Brasil como um país de primeiro mundo. Tá? Quando eu votei, muitas das coisas que eu tinha deixado foram destruídas. A gente não tinha mais Ministério da Cultura, Ministério da Igualdade Racial, Ministério da Mulher, Ministério dos Direitos Humanos, Ministério do Trabalho, tudo isso tinha sido. Nós tivemos que reconstruir. Só para você ter ideia, nós encontramos 193 mil casas paralisadas desde 2014. Só para você ter ideia, o IBAMA tinha, em 2023, 700 funcionários a menos do que tinha em 2010, 15 anos depois. Então nós encontramos mais de 2.600 escolas paralisadas, não sei quantas mil creches. Então nós tivemos que criar o clima, sabe? União e reconstrução. Então nós passamos 2 anos desse país reconstruindo, preparando o PAC. O PAC, entre você preparar o PAC e ele começar a fazer a primeira obra, leva tempo. Porque você tem que conversar com governadores, você tem que conversar com o prefeito, você depois precisa fazer, sabe, a licitação, você tem que fazer a escolha das prefeituras, é um processo. E eu dizia para o Pimenta é o seguinte: o ano da colheita será a partir do segundo semestre de 2025. Porque tudo está plantado. E tudo vai nascer agora. O senhor acredita nisso? Acredito não, as coisas já estão acontecendo. Isso que você falou, esses números, é tudo mais. A massa salarial é recorde. Sabe, se eu pegar algumas coisas que eu anotei aqui para você vai cair de queixo aqui. Sabe, financiamento agrícola é recorde, tanto para o grande quanto para o pequeno. O turistas é recorde, sabe, turista estrangeiro no Brasil é recorde. O Fundo da Amazônia é o maior volume de recursos desde a criação dele. Sabe? O investimento público e privado em infraestrutura chegou a 260 bilhões, o maior da sua história. A
concessão de crédito imobiliário é o maior da nossa história, 312 bilhões. A exportação da indústria de transformação foi o maior da história, 181 bilhões. Maior movimentação portuária da história do Brasil, 1 bilhão e 320 milhões de toneladas. O maior volume de vendas de veículos, chegamos a 14,2 milhões desde que chegamos à presidência. E as empresas brasileiras captaram 763 bilhões no mercado de capitais. É tudo recorde. E agora nós temos que ter o compromisso de melhorar. E as coisas estão melhorando. Estão melhorando, estão melhorando, estão melhorando, estão melhorando e vai melhorar cada vez mais, porque foi para isso que eu fui eleito presidente da República. É para isso que existe o governo e é assim que a gente vai trabalhar. Então, eu queria te dizer, nós temos recorde de financiamento do Banco do Brasil, recorde de financiamento da Caixa Econômica, recorde de financiamento do BNDES, recorde de financiamento do BNB, recorde de financiamento do BASA. Criamos a nova indústria Brasil, que tem 547 bilhões de crédito para ela poder crescer. O nosso comércio, sabe, da indústria cresceu 3,8%, coisa que não crescia há 14 anos, cara. Sim. Que em nenhum momento da elite brasileira eles conseguiram governar o país com a competência que nós governamos. Não há momento na história de tanta política de inclusão social como nós fizemos. Ao longo da entrevista, Lula não se limitou a listar indicadores positivos. Ele traçou um paralelo entre o Brasil, que deixou em 2010, e o que reencontrou em 2023. Ministérios extintos, obras paradas, políticas sociais desmontadas e estruturas essenciais enfraquecidas. Reconstruir, segundo ele, foi o primeiro passo. Agora, com bases recolocadas, o presidente projeta um período de colheita, investimentos recordes, retomada de programas sociais e obras de infraestrutura, além de agenda econômica voltada para a inclusão e o desenvolvimento regional. Para Lula, governar não é apenas apresentar números, mas garantir que esses resultados se traduzam em melhoria real na vida das pessoas. A mensagem que fica é clara: a reconstrução é lenta, mas necessária. E o sucesso dela será medido não apenas pelo PIB ou pelos lucros das empresas, mas pela capacidade de reduzir desigualdades e devolver dignidade a milhões de brasileiros. E nas palavras dele, esse é o compromisso para o qual foi eleito e pelo qual continuará a trabalhar.